Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje mais um dia, graças a Deus, para poder ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos finalizar com o livro de Mateus, beleza? Vamos ler do capítulo 26 até o capítulo 28. Só confirmar se é isso mesmo? Isso, 26 até o 28, tá bom? E hoje a leitura é muito importante para todos nós, porque nós vamos ler aqui sobre a paixão e a ressurreição de Jesus. Então preste bastante atenção. Hoje a leitura ela marca a nossa vida para sempre. Nós temos aqui, a partir dessa leitura, uma nova vida, porque nós vemos aqui, nós testemunhamos aqui a morte e a ressurreição de Jesus. Então preste atenção na leitura de hoje, é muito importante. Capítulo 26. Quando Jesus acabou de dizer todas essas palavras, ele falou a seus discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio de Caifás, o sumo sacerdote. Decidiram juntos que prenderiam Jesus com esperteza e o matariam, mas diziam: Não vamos fazer isso durante a festa, para que não haja confusão no meio do povo. Jesus se encontrava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Então chegou uma mulher com um vaso de alabastro. Derramou o perfume na cabeça, alabastro, cheiro de perfume muito precioso. Ela derramou o perfume na cabeça de Jesus enquanto ele estava à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram com raiva e disseram: Por que esse desperdício? Isso poderia ser vendido bem caro para dar o dinheiro aos pobres. Jesus percebeu e disse: Por que vocês aborrecem essa mulher? Ela está me fazendo uma coisa muito boa. Vocês terão sempre os pobres com vocês, mas eu não vou estar sempre com vocês. Ela derramou esse perfume em meu corpo, preparando-me para a sepultura. Eu garanto a vocês, por toda parte onde esta boa notícia for pregada, também contarão o que ela fez, e ela será lembrada. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao chefe dos sacerdotes e disse: O que é que vocês me darão para eu entregar Jesus a vocês? Combinaram então 30 moedas de prata, e a partir desse momento Judas procurava uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Onde quer que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? Jesus respondeu: Vão à cidade, procurem certo homem e lhe digam: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, e eu vou celebrar a Páscoa em sua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus se pôs à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Eu lhes garanto, um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme a Escritura fala a respeito dele. Porém, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, será que sou eu? Jesus lhe respondeu: É como você acaba de dizer. Aqui nós vemos que Jesus já avisa para os discípulos que um deles vai trair Jesus. E esse que traiu Jesus foi Judas Iscariotes. E é muito comum a gente pensar, poxa, por que Judas traiu Jesus? Por que Judas entregou Jesus para a morte? E esquecemos de refletir sobre a nossa própria vida, as nossas atitudes, quando todas as vezes nós traímos Jesus. Nós traímos Jesus quando nós escolhemos viver no pecado. Nós traímos Jesus quando decidimos fazer as nossas vontades e não viver os propósitos do Senhor.
Nós traímos Jesus quando nós achamos que somos muito maior do que eles, que nós coordenamos tudo aquilo que está ao nosso redor e esqueçamos de que Ele é o dono de todas as coisas. Quantas vezes, nós julgamos Judas por trair Jesus, mas quantas vezes nós também somos os traidores? Quantas vezes nós traímos Jesus? Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, o partiu, distribuiu aos discípulos e disse: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, agradeceu e deu a eles, dizendo: bebam dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu lhes digo, de hoje em diante não beberei desse fruto da videira, até o dia em que, com vocês, beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado os salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então, Jesus disse aos discípulos: esta noite vocês todos vão ficar desorientados por minha causa, porque a Escritura diz: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à frente de vocês para a Galileia. Pedro disse a Jesus: ainda que todos fiquem desorientados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus declarou: eu garanto a você, esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro respondeu: ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Quantas vezes, quantas vezes nós dizemos que não vamos negar Jesus, mas pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, a gente nega Ele como se fosse uma coisa assim normal. Quantas vezes a gente age assim como Pedro, negando Jesus porque as nossas vontades, os nossos desejos são muito maiores do que aquilo que Deus quer para a nossa vida. Quantas vezes nós negamos Jesus, não é verdade? Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então disse a eles: minha alma está numa tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo. Disse a Pedro: como assim? Vocês não puderam vigiar nem sequer 1 hora comigo? Vigiem e rezem, para não caírem na tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o Senhor nos dá um alerta: ficar em constante vigilância e em constante oração, porque as tentações estão correndo solto ao nosso redor e elas estão doidas para poder nos tirar da presença do Pai, da presença de Jesus. Mas nós devemos ser firmes, devemos ser fiéis, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, colocar sempre Deus como prioridade, vigiar para não cair em tentação e orar muito, orar com muita fé, pois é a fé que pode nos sustentar, é a fé em Deus que pode nos manter firme nesse amor dele, nesse amor verdadeiro do Senhor. Então, vigie e ore sem cessar, sem parar. Jesus afastou-se pela 2ª vez e rezou: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque os seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para junto dos discípulos e disse: agora vocês podem dormir e descansar. Olhem, a hora está chegando
Vejam, o Filho do Homem vai ser entregue ao poder dos pecadores. Levantem-se, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. Jesus ainda falava quando chegou Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Iam da parte dos chefes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal dizendo: Jesus é aquele que o beijar, prendam. Judas logo se aproximou de Jesus e disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus lhe disse: Amigo, faça logo o que tem a fazer. Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou da espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarde a espada na bainha, pois todos os que usam a espada pela espada morrerão. Ou você pensa que eu não poderia pedir socorro ao meu Pai? Ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos. E então, como se cumpririam as escrituras que dizem que isso deve acontecer? E nessa hora, Jesus disse às multidões: Vocês saíram com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um bandido. Todos os dias, no templo, eu me sentava para ensinar e vocês não me prenderam. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então, todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Olha para você ver. Aqueles que andavam com Jesus, aqueles que estavam ao lado do Pai, dormiam junto com Ele, almoçavam, jantavam, via Jesus fazendo milagres, via Jesus curando doentes, via Jesus multiplicando pães. Eles estavam ao lado de Jesus, vendo tudo aquilo que Jesus fazia, e eles tinham a prova viva de que Jesus era o Filho de Deus que ia salvar-nos do pecado. E mesmo assim os discípulos correram, abandonaram Jesus quando o problema apertou. Quando Jesus foi preso, todo mundo correu, cara. Quantas vezes, né, a gente anda com Jesus, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente vai à missa, e nos momentos difíceis, nos momentos onde as coisas parecem que não estão dando certo, a gente, se esquece de Jesus. Quando as tentações chegam, né, aí, que a galera corre mesmo. Então, quantas vezes, né, a gente abandona Jesus por causa que o problema está muito grande, a gente, corre, a gente vai buscar saída em outros lugares. A gente busca saída em drogas, em bebidas, no sexo desenfreado, busca lá curtir a vida lá fora, vamos assim dizer, né? E corremos de Jesus. Então, a gente pensa, né? Poxa, por que os discípulos que andavam com Jesus não ficaram do lado deles? E nós, que conhecemos a palavra e mesmo assim escolhemos viver no pecado? Aqueles que prenderam Jesus o levaram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os doutores da lei e os anciãos reunidos. Caifás, onde os doutores da lei e os anciãos estavam reunidos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo isso. Ora, o chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum falso testemunho contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, se apresentaram 2 testemunhas e afirmaram: Esse homem declarou: Posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que esses testemunham contra ti? Mas Jesus continuou calado. E o sumo sacerdote disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: É como você acabou de dizer. Além disso, eu lhes digo: de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote
rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? Responderam: é réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: faze-nos uma profecia, Messias. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora, no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos: não sei o que você está dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então outra criada viu Pedro e disse aos que aí estavam: esse também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: nem conheço esse homem. Pouco depois, os que aí estavam aproximaram-se de Pedro e disseram: é claro que você também é um deles, pois o seu modo de falar o denuncia. Então Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: nem conheço esse homem. Nesse instante o galo cantou. Pedro se lembrou então do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Quantas vezes, a gente nega Jesus por vergonha, por não querer viver aquilo que ele nos ordena, por não querer viver os mandamentos, por não querer pregar o evangelho para as outras pessoas. Quantas vezes nós também, assim como Pedro, negamos a Jesus? Fica aí a reflexão. Capítulo 27. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para o condenarem à morte. Eles o amarraram e o levaram, e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, entregando à morte sangue inocente. Eles responderam: e o que temos nós com isso? O problema é seu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi enforcar-se. Recolhendo as moedas, os chefes dos sacerdotes disseram: é contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e as deram em troca pelo campo do oleiro, para aí fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que esse campo até hoje é chamado de campo de sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço com que os israelitas o avaliaram, e as deram em troca pelo campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Até destaquei aqui pra gente a explicação que a própria Bíblia traz sobre aqui o início do capítulo 27, que diz o seguinte: o quadro é sombrio. Judas se enche de remorso e proclama a inocência de Jesus diante da indiferença das autoridades. As 30 moedas mostram que Jesus foi traído pelo preço de um escravo. Olha para você ver. Aquele que fazia milagres, que mostrava o amor verdadeiro, foi vendido como um preço de um escravo. Que tristeza, cara. Versículo 11. Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: é você que está dizendo isso. E nada respondeu, quando foi acusado pelo chefe dos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou vivamente impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Nessa ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, que chama de Messias? De fato, Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: não se envolva com esse justo, porque esta noite em sonhos sofri muito por causa dele. Porém,
Os chefes dos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizesse Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: e o que eu vou fazer com Jesus que chamam de Messias? Todos gritaram: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal fez ele? Eles, porém, gritaram com mais força: seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pelo sangue desse homem, é um problema de vocês. O povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta de Jesus. Tiraram a roupa dele e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinho, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando a vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho e o vestiram de novo com as roupas dele. Daí o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Aí deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas dele. E ficaram aí sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo dos judeus. Puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com Jesus, crucificaram também 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. As pessoas que passavam por aí o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo em 3 dias, salve-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, o chefe dos sacerdotes, juntos com os doutores da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros ele salvou. A si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que Deus o livre agora, se é que o ama, pois ele disse: Eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 bandidos que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que aí estavam, ouvindo isso, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles foi correndo pegar uma esponja e ensopou em vinagre. Colocou-a na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Outros, porém, disseram: Deixe, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Imediatamente a cortina do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: De fato, ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de mulheres estavam aí, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então nós vemos aqui que, de fato, Jesus é o Filho de Deus, aquele que foi entregue na cruz para salvar-nos do pecado.
Ao entardecer, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos deu ordem para que o cadáver fosse entregue a José. José, tomando o corpo, o envolveu num lençol limpo e o colocou num túmulo novo, que ele mesmo havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam aí sentadas, em frente ao sepulcro. No dia seguinte, um dia depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós lembramos que aquele impostor, quando ainda estava vivo, falou: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, mande guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Então essa última mentira seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: vocês têm uma guarda. Vão e guardem o sepulcro o melhor que puderem. Então eles foram manter o sepulcro em segurança, lacraram a pedra e montaram guarda. Que nós vemos, né? Que aquele que tanto nos amou foi morto para nos salvar. Até aqueles que o crucificaram, ele morreu para o salvar. Por isso a importância do arrependimento verdadeiro. Aqui não é brincadeira, cara. Aqui não é conto de fadas, não. Aqui não é só mais uma história inventada, não. Essa aqui é a história de Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Por isso arrependa-se. Arrependa-se, isso aqui não é brincadeira. Jesus não veio aqui nessa terra em vão. Ele não veio aqui para passear. Ele poderia, porque ele é o dono de todas as coisas, ele é o dono de tudo isso. Mas ele não veio aqui para passear. Ele veio aqui para salvar a sua vida. Por isso vamos nos arrepender hoje das nossas faltas. Vamos nos arrepender hoje dos nossos pecados. Porque se ele veio aqui para nos salvar, morreu na cruz e ressuscitou no 3º dia, ele nos mostra que ele é o verdadeiro Filho de Deus. E ele quer que nós nos arrependemos e vivamos junto à vontade dele. Por isso vamos nos arrepender, cara. Não é brincadeira. Não é brincadeira. O Senhor não é brincadeira. Por isso, perdão, Jesus. Perdão por todas as vezes que eu pequei. Perdão por todas as vezes que eu fiz alguma coisa que não é do teu agrado. Por todas as vezes que quebrei essa aliança que o Senhor deixou de salvação para mim. Me perdoe. Esse vídeo é para você, Jesus. Me perdoe. Me perdoe porque eu não sou digno do teu amor. Não sou digno do teu perdão. E mesmo assim, você me amou e morreu para me salvar. Por isso, me ajude a me manter fiel, a me manter firme em tua presença, para que eu possa de fato te amar verdadeiramente, Pai. Não é fácil. Não vou mentir para o Senhor, Jesus. É muito difícil. Mas eu tenho certeza que é muito mais agradável morar, é muito mais agradável te amar do que viver segundo as coisas desse mundo. Por isso, me ajude, Jesus, a ser mais fiel, a te amar mais, a viver os seus propósitos, Pai. Sozinho eu não consigo. Eu te peço, Jesus, me ajude a viver junto com você. Eu quero viver junto com você, Jesus. Eu quero ser o seu amigo íntimo. Eu quero andar com você, eu quero passear com você, eu quero morar com você, Jesus. Por isso, faça-se em mim segundo a tua vontade, Pai. Eu sou a sua criatura, Jesus. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Vamos agora para o capítulo 28. O rei está vivo. Jesus está vivo. Olha para você ver. Depois do sábado, ao amanhecer do 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver a sepultura. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela.
Sua aparência era como a de um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo diante do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenham medo, eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Venham ver o lugar onde ele estava. E vão depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à frente de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É o que tenho a lhes dizer. As mulheres saíram depressa do túmulo. Estavam com medo, mas correram com muita alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrem-se. As mulheres se aproximaram e se ajoelharam diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenham medo, vão anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Jesus está vivo. E ele nos mostra aqui que ele ressuscitou para nos salvar. Jesus está vivo, cara. Vamos comemorar. Obrigado, Jesus. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes dos sacerdotes se reuniram com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Digam que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vocês dormiam. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos e vocês não precisam ficar preocupados. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim tal boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou: Toda a autoridade foi dada a mim no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim do mundo. Jesus, ele permanece conosco até o fim do mundo. Jesus, ele permanece conosco para sempre, cara. Jesus, ele é perfeito. Por isso, vamos nos manter fiéis a esse que nos salvou, a esse que nos traz vida verdadeira. Amém? Olha para você ver, cara. Assim a gente finaliza com o livro de Mateus, o primeiro evangelho. E eu acho que eu falei aqui, eu sou apaixonado no livro de Mateus. Arrisco a dizer que seja o livro que eu mais gosto na Bíblia, cara. Então, muito obrigado você por ter participado desse momento aqui, dessa leitura, né, do Evangelho de Mateus. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. E estamos apenas no início do Novo Testamento. Ainda temos aqui, ó, muitas páginas para poder ler. E graças a Deus, cara, esse desafio tem me fazido muito bem, tem me feito muito bem, né? Então, amanhã, se Deus quiser, estamos aqui de volta para a gente poder iniciar o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, beleza? Muito obrigado pela tua presença, Deus abençoe a sua vida e, ó, mais uma vez eu te lembro, Jesus não veio nesse mundo à toa, não. Ele veio para te salvar. Confie nele, tá bom? Um beijo, um abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.